Pô, eu gostaria de saber algumas dessas, mas. E até muito interessante, Edson, porque a gente costuma começar com algo bem simples. Eu já até estava pensando como é que eu perguntaria de bem simples para a gente iniciar, do tipo, então ET existe mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente já falou tanto, não só hoje até, mas eu digo no canal, que a gente acho que talvez possa pular, porque assim, por exemplo, você já citou Roswell, né? Que tem até o MIB, ele brinca com isso, né? E tudo mais. Mas eu queria saber, dentro da sua visão como ufólogo, até a área 51, ou qualquer outra coisa do tipo que você lembre que seja mais conhecido, assim, de que tem muita teoria da conspiração, tem muita falácia, mas também tem investigações interessantes, ou coisas ali que os ufólogos mais estudiosos defendem. O que você pode falar para a gente desses casos? Olha, tem os casos clássicos, né, mundiais, como você falou, Roswell, que foi aquele acidente e tal. Hoje, a gente percebe que Roswell ele é um caso contaminado, assim como o caso Varginha, que aconteceu no Brasil há 27 anos, 26 anos atrás, né? Vai fazer 27 em janeiro que vem, né, de 2024. E esse caso Varginha também já está contaminado. Quanto mais tempo vai passando e a gente vai ficando distante daqueles fatos originais, é possível que venham pessoas minando, trazendo informações complementares, já truncadas, ou mesmo fake, né? E aí pode ser que venha fake de pessoas que querem aparecer, pode ser fake Uhum. dos próprios militares que querem Uhum. acobertar o assunto, né? Então, quanto mais lá atrás os casos, mais complicado de entendê-los na modernidade, na época atual, fica mais difícil para a gente, né? Porque a gente está distante do evento. Por isso que é importante acontecer alguma coisa agora, vamos para lá e vamos investigar, porque é mais interessante. Então, assim, dos clássicos mundiais, tem Roswell, né, que é bem batido, a Área 51, que seria uma área onde eles teriam levado esses aparatos aí, onde eles estariam mexendo com tecnologia também espiã ou mais avançada, engenharia reversa, esse tipo de coisa. Mas tudo isso daí, as pessoas que já trabalharam lá dentro e que puderam falar alguma coisa, elas dizem que é assim, mas fica no depoimento. Ninguém apresenta uma prova concreta de que seja dessa forma realmente, é o que está lá. Eu, por exemplo, como eu pesquisei o caso Varginha, a gente, na época, ficamos sabendo que a nave e os seres foram para a Área 51. E depois a gente conheceu uma pessoa que trabalhou lá dentro e que comentou assim nas entrelinhas que foi para lá mesmo. Só que o negócio é tão acobertado, né, é tão top secret, né, top secret, que a gente não consegue acessar. E geralmente casos que envolvem naves, seres, eles são classificados no maior grau de sigilo que exista no país ali que a gente tá falando, né? Então, assim, fora a Área 51, que aí já gira em torno essa teoria da conspiração, também a gente tem o caso que motivou a criação da ufologia, que foi a era moderna dos discos voadores, foi o caso clássico do Kenneth Arnold, né, no Monte Rainier, né, que é Cascade, o estado de Washington, e esse fato teria acontecido no dia 24 de junho de 47, também é um clássico, porque aí marca, né, é um divisor de águas da ufologia antiga e da ufologia moderna. Só que, assim, mesmo o caso de 24 de junho, né, o que aconteceu nesse episódio? Ele era um piloto, o Kenneth Arnold, ele estava pilotando ali seu aviãozinho, e aí, de repente, ele viu 9 objetos em formas de meia-lua. E, segundo ele, eles faziam um movimento como você pegasse um pires, jogasse no rio e ele dá aquela quicada. Então, aí por isso que ficou Flying Saucer, né? Que saucer é pires
e fly voador, pires voador, depois aportuguesou para disco voador, né? E todo mundo, ou platilho volante, né? Em espanhol, etc. e tal. Só que o caso do Kenneth Arnold, hoje a gente sabe que já existia uma tecnologia americana com um aparato, um avião naquele formato. Tá? Então, existe aí uma explicação para esse tipo de evento. Embora naquela época, 1947, o mundo todo viveu uma onda de aparições dos discos voadores. No Brasil, na França, nos Estados Unidos, foi uma loucura, né? 1947. Então, embora, né, esses casos clássicos marquem época de alguma forma, às vezes eles não são reais. É que nem você pegar na década de 50, George Adamski, né? Um cara que era um contatado ali, que tinha contato com os venusianos, tal. Meu, as fotos dele tudo fraude, né? Billy Mayer, na década de 70, 1970 e pouco, tudo fake, entendeu? Só que eram os fake daquela época que era difícil de você identificar. Hoje, com o advento da internet, da modernidade, a gente tem aí drones, que é o maior inimigo dos pesquisadores ufólogos, né? Porque o que eles fazem confunde adoidado. E a gente tem os programas digitais desenvolvendo aí seres, naves, né? Movimentos, e inserindo essas imagens dentro de paisagens aí. E aí você olha o negócio e fala, nossa, esse aqui é um OVNI autêntico. Só quando você vai passar por um filtro, analisar, você chega à conclusão que é uma montagem digital. Né? Então, infelizmente, por isso que a gente cai para o percentual de 3 a 5% dos casos reportados. Fora os fakes aí, fabricados pelas pessoas, ou até por militares querendo, às vezes, despistar alguma coisa, porque tem isso também. A gente tem os equívocos, né? Pessoas que não estão acostumadas e, às vezes, vem alguma coisinha e pensam que estão vendo OVNI. E aí vocês já devem ter percebido, né? Essa onda da imprensa está noticiando isso, a OVNI para cá, no Alasca foi abatido, nos Estados Unidos foi abatido, a China mandou os caças para abater um OVNI na região portuária dela ali, de Hsinchu, né? Então, o que está acontecendo? Muito disso daí são tecnologias espiãs de outros países tentando ali ver. Eu até estava exercitando uma leitura de contexto nessa situação e eu fiquei com dois cenários. O primeiro cenário é que poderia ser, de repente, uma tecnologia espiã que os próprios chineses colocaram lá dentro, ou algum outro país, né, que não gosta dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, por questão de segurança do espaço aéreo e tal, ele teve que decolar as naves de interceptação e abater esse negócio. Até para ver de que país que se tem alguma tecnologia, o que está levando ali dentro, eles têm que fazer uma pesquisa nesse sentido. E aí, o que aconteceu nesse momento? De repente, os Estados Unidos começa a divulgar, né? Mesmo porque a gente já vem com histórico de que o Congresso Nacional norte-americano falou sobre OVNI recentemente, o ex-presidente Trump pediu para que o Pentágono liberasse o que eles sabiam a respeito dos fenômenos aéreos não identificados no país, e aí vai. Mas o que pode ter acontecido? Quando eles abateram, os chineses, se eles mandaram isso para lá para ver como os Estados Unidos agiria taticamente, e eu acho que isso daí faz sentido o que eu vou falar, porque o mundo todo divulgando isso. Então você sabe de onde saíram os caças, qual que foi a estratégia, como que foi o abate, etc, etc e tal. Então, o chinês sabe, olha, se a gente invade,
por ali, assim, assado, a estratégia deles é assim, assim, assim. Então, a gente sempre tem que procurar ler nas entrelinhas, não ficar pensando, é alienígena, já na primeira etapa falar é extraterrestre, é alienígena. Quem dera que fosse, né? Se fosse também, nós não saberíamos, porque se fosse abatido um OVNI verdadeiramente, os americanos eles vão esconder, como eles escondem há décadas isso daí, porque o assunto ele é classificado com um alto grau de sigilo e o civil, o cidadão norte-americano não vai ter acesso mesmo, né? Porque essa tecnologia, se for um OVNI, extraterrestre, alguma coisa, vale muito dinheiro. Ela pode colocar aquele país que detém essa tecnologia numa posição de destaque, né? E a outra leitura de contexto que eu fiz desse caso dos Estados Unidos é que, de repente, logicamente, dia 4 de fevereiro, quando eles abateram o balão chinês mesmo, aquele foi chinês mesmo, e aí eles fizeram aquilo e para mostrar para o mundo, olha, batemos mesmo, era chinês mesmo, para esfregar na cara dos chineses e falar, ó, nós estamos aqui, estamos sabendo que vocês estão invadindo o nosso espaço aéreo aqui sem autorização, né? Então a gente faz isso mesmo. Mas também pode ter sido outra coisa. Se a gente ver e observar aí o que aconteceu naqueles dias em que estava sendo noticiado os abates dos supostos OVNIs, eram trens sendo descarrilhados com produtos tóxicos, né, em alguns, inclusive, radioativos, em algumas localidades. Então, me pareceu, essa é a segunda hipótese, uma espécie de despistamento ou de se colocar uma cortina de fumaça com esse assunto OVNI, porque vai ficar todo mundo olhando e distraído para esse negócio, enquanto essas contaminações que a gente sabe lá por quê, porque foi muita, né, em vários lugares, né, e simultaneamente, assim, casadinho, um dia atrás do outro, um dia acontece aqui, outro dia acontece ali. Eu não entendo isso como coincidência, né, porque foi muitos casos que ocorreram e eles tentaram, de certa forma, a imprensa não divulgou muito, né, então ficou meio abafado ali. É que nem, por exemplo, um vírus, né? De repente você joga um vírus aí, alguma coisa que você quer agir de certa forma letal, você vai atrair atenção para uma outra coisa, até que aquilo ali contamine tudo, e depois aí sim vai vir para a imprensa. Ah, aconteceu, vamos ver o que a gente faz, como que a gente põe panos quentes no assunto. Então, ufologia, quando a gente trata do fenômeno OVNI, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque às vezes tem outras coisas escusas por trás de tudo isso. E olha, me entendam bem, eu não estou falando aqui que OVNI não existe, existe. Civilizações extraterrestres existem. Senão, não se gastaria bilhões de dólares em programas aí para buscar vida inteligente, buscar os exoplanetas, né? A exobiologia, né, que estuda vida fora da Terra, e a NASA ela tem um orçamento gordinho justamente para trazer à tona, em algum momento, essa realidade. E provavelmente vai ser a NASA, tá? Que vai trazer, e eu acredito que não vai demorar muito, acredito que até 2025, 2028, aí alguma coisa já aconteça, onde a NASA vai falar assim, olha, vida extraterrestre existe, ponto final. Aí o que vai ter que ser feito é uma reavaliação na sociedade, nas religiões, para que haja uma quebra de paradigma e a gente possa mudar um pouquinho a nossa consciência e assumir, né, de cidadãos terrestres que a gente vai se tornar cidadão cósmico, né? Porque vai ter esses seres aí convivendo, e aí ufologia vai deixar de existir, vai ser algo que vai ficar no passado, como uma historinha
que os ufólogos pesquisavam casinhos, isso, aquilo, lutava contra o acobertamento militar, contra os governos, porque no momento que os seres chegarem aqui e aí está definido, olha, existe, acabou, eles vão vir para cá, a gente vai ter que pensar numa outra coisa, que é a exopolítica. Ou seja, a gente vai precisar criar normativos de como que esses seres vão atuar aqui. Senão vai virar uma bagunça. O nosso planetinha Terra já é uma bagunça, né? E vai ficar mais bagunçado ainda com esses aliens, extraterrestres, sei lá, ou seres dimensionais vindo para cá.